Olá, pessoal. Estamos aqui para mais uma aula de Educação Física com a professora Ana Ruth. Hoje, ainda dando continuidade ao nosso assunto sobre esportes, hoje vamos falar um pouco sobre o atletismo. Corridas de velocidade. Muitos estudiosos consideram que o nascimento da corrida ocorreu na pré-história pela necessidade de o ser humano se locomover de forma mais rápida do que andando, seja para fugir de alguns perigos ou perseguir a caça da qual dependia a sua sobrevivência. Eles começaram, né, desde a pré-história, onde eles tanto fugiam dos perigos, como conseguiam a sua caça, né, através das corridas. Seguindo em frente na história, observamos que a corrida passou a ser disputada em forma de competição. Na Grécia Antiga, havia competições de corridas que eram conhecidas por estádio. Muita coisa mudou de lá para cá, como as regras, os implementos, os vestuários, o tipo físico dos atletas. De acordo com que a história foi evoluindo, né? As regras e os implementos e os vestuários e também os tipos de atletas foram evoluindo junto com a corrida de velocidade. De acordo com Golbe et al., 2005, o conceito de velocidade em educação física, especialmente nos esportes, está ligado à ideia de velocidade máxima, que é o maior limite da velocidade possível de ser atingido por um corpo ao executar uma atividade motora. Em outras palavras, a velocidade é a capacidade que um corpo tem de realizar esforços de máxima intensidade e frequência de movimentos, ou a capacidade de percorrer a maior distância dentro de um menor tempo. Já, né, Golbe, ele diz, né, que a velocidade da educação física está ligada à ideia de velocidade máxima, que é de acordo com o seu limite, né, que pode ser atingido durante uma atividade. E que, em outras palavras, né, também a velocidade é a capacidade de um corpo de realizar esforços de forma mais intensa, né, e com o menor tempo possível, de acordo com sua capacidade, né. No atletismo existe a velocidade pura, representada pelas provas clássicas de 100 e 200 metros rasos, e a velocidade prolongada ou de manutenção, nas provas de 400 metros rasos. A prática regular da corrida amplia a capacidade respiratória, melhora a circulação sanguínea e aumenta consideravelmente a força muscular. De acordo com a corrida, né, a gente consegue tudo isso, tanto a circulação como a força muscular e a capacidade respiratória, de acordo com a corrida, né? Aqui nós temos uma imagem, né, de uma corrida infantil na Universidade Federal de Juiz de Fora, em Minas Gerais, em 2015. A gente está vendo algumas crianças, né, correndo, fazendo sua atividade de corrida. Agora vamos falar sobre as corridas com obstáculos. Entre as corridas com obstáculos, há provas rápidas, médias e longas, que variam de 110 metros com barreira até provas de 3.000 metros com barreira. Durante o percurso dessas provas, existe obstáculo que aumenta o grau de dificuldade do percurso, sobre os quais os atletas têm que saltar, transbordando-os, que já essa é uma prova bem mais difícil, né, que ela tem os obstáculos que fazem com que a prova fique um pouco mais difícil. Como exemplo de algumas provas como tais características, podemos citar as modalidades de 2.000 metros e 3.000 metros, nos quais cada volta na pista terá 4 obstáculos, um fosse de água. Na prova de 3.000 metros, o atleta irá saltar 28 vezes sobre os obstáculos e 7 vezes sobre o fosso de água no total. Na prova de 2.000 metros, o atleta terá de saltar 18 vezes sobre os obstáculos e 5 vezes sobre o fosso. Já essa é bem mais difícil, né? Que é a lição de 2.000 metros e 3.000 metros, nos quais, né, tem vários obstáculos e ainda uma fossa com água. Na escola, as adaptações simulando os obstáculos originais são como outros que vêm enriquecer o percurso, e as experiências são sempre muito bem-vindas. Primeiramente, entre o ponto inicial e a linha de chegada serão posicionados obstáculos com a função de fazer com que
Alunos mudem de direção, direita, esquerda, frente, trás, salte ou passe por baixo dele. Que aqui, né, de acordo com as necessidades de cada lugar, pode, né, se fazer adaptações, né, com os objetos que existem nas corridas oficiais. Aqui a gente está vendo uma corrida de obstáculos, nessa primeira imagem, uma corrida de obstáculos com pneus, que é em São Luís, no Maranhão, em 2015. Tá vendo? Ela é uma adaptação, né, da corrida com obstáculos. E aqui também a gente está vendo a corrida de obstáculos com arcos. Isso aqui foi em Anápolis, Goiás, também em 2015, que tem os arcos e os atletas para competirem. Trabalhando dessa forma, além da velocidade, são desenvolvidos a agilidade, força e potência muscular de membros inferiores e também a lateralidade. Inclusive, o desafio se torna mais atrativo, divertido e complexo por permitir que não apenas o mais veloz vença, pois as variações passam a quebrar o círculo de velocidade. Neste momento, outras capacidades e qualidades físicas se evidenciam, bem como a maneira estratégica que o aluno adota para concluir o circuito proposto. Já essa parte, né, a gente vê que o aluno consegue desenvolver agilidade, força e potencial muscular dos membros ativos e também a lateralidade, que ele vai saber o que é direito e esquerdo. Inclusive, também, de acordo com as estratégias, né, que cada aluno consegue adotar para com isso concluir aquele circuito proposto, né, de acordo com a estratégia que você consegue ou mais rápido ou mais devagar, mas sempre tentando ser o mais rápido possível. Agora vamos falar um pouquinho sobre salto em altura. Desde os primeiros relatos históricos da humanidade, sempre fizeram parte do cotidiano do ser humano atividades em que os lançamentos e saltos eram importantes para a sobrevivência. Entre esses movimentos fazem referência ao salto em altura, que era muito importante para se obter mais do alto. Uma visão privilegiada de caça, que se perseguia ou até mesmo para escapar de um possível ataque predador. Que aqui a gente vê, né, que o salto em altura era usado também para sobrevivência, né, que eles ficavam no mais alto para conseguir tanto a caça como se proteger, né, do seu predador. O salto em altura, propriamente dito, é praticado desde o século XIX. Os escoceses, irlandeses e ingleses foram os primeiros atletas com resultados notáveis para a época. As técnicas básicas de execução do salto em altura foram evoluindo ao longo dos tempos, fruto de investigação das condições técnicas da zona de queda e das normas impostas pelos regulamentos técnicos do atletismo. Já essa parte do salto, a gente vê aqui, né, que ela começou desde o século XIX. E temos três países, né, que foram um dos primeiros com resultados, né, que foram os escoceses, os irlandeses e os ingleses. Mas aí, ao longo do tempo, foram vendo, né, mais condições sobre a queda e as normas do regulamento. Aqui nós estamos vendo duas imagens. Uma é George Horley durante a competição de salto em altura nos Jogos Olímpicos de Estocolmo, Suécia, em 1912. Esse primeiro aqui, salto, tá vendo que era bem diferente do presente. Já aqui é Dick, esse outro salto é Dick Fosbury, executa um de seus saltos na final do salto em altura dos Jogos Olímpicos da do México. Esse aqui já é mais adiantado, que foi em 1968. Mas a gente vê que é quase os mesmos ainda, né? Teve algumas modificações, mas são quase a mesma coisa. Inicialmente, inicialmente empregou-se o estilo de montada como se tivesse em uma cadeira. Seguiu-se o estilo tesoura, chamando assim pelo seu característico movimento de pernas. Posteriormente, utilizou-se o estilo rotação ventral, em que o sarrafo fica por baixo do tórax. Na atualidade, o mais usual é o estilo Flosbury, flor, de costas para o sarrafo, utilizando pela primeira vez nos Jogos Olímpicos do México, em 1968, pelos atletas norte-americanos Dick Flosbury, que conquistou a medalha de ouro.
Segundo a Confederação Brasileira do Atletismo, os primeiros recordes masculinos e femininos reconhecidos no Brasil foram dos atletas Eurico Teixeira de Freitas, vencedor do primeiro Campeonato Brasileiro em 1925, com a marca de 1,75 m, e de Euze Sueft, que venceu o primeiro Campeonato Brasileiro em 1940, com a altura de 1,41 m. Nessas imagens a gente está vendo o brasileiro Flávio Retise disputando a final de salto em altura da T42 nos Jogos Paralímpicos do Rio 2016, nessa primeira imagem. Já no segundo é o Noma Osaka, na Nigéria, competindo no evento de salto em altura no heptalo feminino nos Jogos Olímpicos do Rio 2016. Aqui também foi nos Jogos Olímpicos, mas essa é uma nigeriana, né? Obrigado, bons estudos e até nossa próxima aula.